Olá, amigos queridos, muito boa noite. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos vocês neste encontro, a nossa última reunião pública do ano de 2023. Agradecemos profundamente a parceria, a confiança e a oportunidade de compartilhar aqui no modo virtual ou lá na nossa casa, em formato presencial, tantas reflexões maravilhosas à luz da doutrina espírita, conhecendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Bem, e essa reunião de hoje é muito especial. Nós teremos a palestra da nossa querida Milena Cóssio com o tema Esperançar. E antes da reunião, nós temos a prece através da leitura de um trecho do livro Cartas do Evangelho, pelo Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que agradecemos ao querido Rômulo pela leitura, que vai ser a nossa prece. Desejamos a todos uma excelente palestra e um 2024 de muito amor. Carta de Ano Bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Pelo Espírito Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Evangelho. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de reflexão, em um momento tão importante das nossas vidas, que é o fechamento de um ciclo, um ano que se encerra, e o preparo para o início de um novo ciclo, o novo ano que está às nossas portas a bater e a nos chamar para as novas perspectivas de vida, de realizações, de oportunidades e principalmente de crescimento espiritual. Então, que o nosso encontro seja muito importante, especial e que possamos realizar as reflexões necessárias para avaliarmos o nosso ano que terminou e nos prepararmos para o próximo ano com as suas vivências, as suas perspectivas e grandiosas oportunidades com Jesus. Então, que sigamos no nosso encontro sob o amparo de Jesus e da espiritualidade toda que nos rodeia nesse momento. Todo fechamento de ciclo e início de novo ciclo traz para cada um de nós importantes reflexões, autoanálise do nosso momento, de como foi a experiência que acabou de passar. E assim mesmo ela terminou. Nós passamos recentemente por tudo aquilo que o ano que finaliza nos possibilitou. E como nos prepararmos para vivenciarmos esse novo momento da melhor forma, buscando as verdadeiras conquistas. Então eu começo a nossa conversa perguntando se da parte de cada um dos amigos e irmãos que nos acompanham nesse momento, se nós já realizamos a tão famosa lista de prioridades
para o novo ciclo. E aí vocês podem perguntar, Milena, mas qual a importância disso? É porque, via de regra, nós visualizamos essa lista de prioridades como sendo prioridades materiais. E não, nós não falaremos sobre prioridades materiais, nós falaremos sobre as prioridades que em espírito nós precisamos, porque somos espíritos numa experiência corpórea. Estamos aqui temporariamente de passagem e precisamos estar atentos para aproveitarmos as oportunidades que essa encarnação tem a nos oferecer. O fechamento de um ciclo, o início de um novo ciclo, traz para cada um de nós, espiritualmente falando, e para a nossa psique, um importante momento de reavaliação das atitudes e dos pensamentos e programação das novas atitudes e novos pensamentos, sempre à luz do Evangelho. Porque temos nessa encarnação uma grandiosa ferramenta de despertar e ferramenta auxiliadora na nossa caminhada de integração e comunhão com Deus, nosso Pai, que é exatamente a vida, o Evangelho, que é o retrato da vida de Jesus, nosso Mestre, o parâmetro, o grande espelho para o qual nós precisamos olhar e organizar toda a nossa existência. Só esse iniciozinho da nossa conversa traz para nós perspectivas de realizações no próximo ano. Realizações, acima de tudo, morais e espirituais. Por isso, o tema proposto para a nossa conversa e reflexão, ele tem exatamente o objetivo de fazer com que nós observemos o surgimento, a consolidação da esperança em nossos corações. Por isso eu comecei fazendo a pergunta, se vocês já haviam, se vocês já tinham realizado a lista de prioridades. Então, se nós já fizemos uma lista com os seguintes objetivos: juntar uma determinada quantia, fazer uma viagem, ir a algum lugar específico do planeta, ter alguma aquisição material, sim, essa lista ela é válida. Ela não deixa de ser válida por ter objetivos meramente materiais. Até porque a existência no mundo corpóreo, ela traz exatamente para cada um de nós a vivência, o despertar para os valores espirituais. Mas nós precisamos fazer uma lista mais objetiva, visualizando a nossa existência em espírito. Então eu gostaria que nesse início da nossa conversa, os irmãos se atentassem para os objetivos que pretendem alcançar a nível moral e espiritual para o ano que se inicia. Então, na nossa lista, elementos como esperança, paciência, perseverança, disciplina, o despertar do verdadeiro amor devem estar presentes na nossa lista. Mas ela não deve ser uma lista de martírios. O que eu quero dizer com isso? Buscarmos elementos, qualidades que vão compor a chamada virtude, mas que talvez estejam acima da nossa capacidade dentro de um ano. Eu não estou dizendo que nós não somos capazes de alcançar os valores que desejamos, mas muitas vezes não, vou corrigir meu linguajar, os valores que precisamos alcançar, eles caminham, essa aquisição caminha em conjunto com um elemento fundamental no qual todos nós estamos inseridos, o tempo. Seja o tempo humano, o tempo do homem, seja o tempo maior, que é o tempo de Deus. Porque hoje nós estamos numa experiência corpórea, é o chamado tempo do homem. Mas esse tempo do homem, que vai do berço ao túmulo, ele está inserido dentro de um tempo maior, que é o tempo de Deus, que é a nossa imortalidade. E dentro de um tempo ainda maior do que a nossa imortalidade, que é a eternidade na qual estamos inseridos, que é o amor de Deus, que é desde sempre e para sempre. Então eu gostaria de basear o nosso estudo no dia de hoje dentro do tema esperançar. Nós vamos sair da esperança, algo que parece uma mera qualidade humana, e não é. É uma qualidade moral que compõe a chamada virtude, que é exatamente aquilo que nós estamos buscando alcançar. E nós vamos transformar a esperança num verbo. Eu vou pedir autorização nesse momento aos amigos para que transformemos a palavra esperança numa ação, num verbo. Então, esperançar. E quem nos auxiliará nesse início de conversa será exatamente Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da encarnação? Fazer com que cada um de nós, espíritos que somos, passemos por todas as vicissitudes da vida humana, procurando a própria evolução e, em segundo momento, auxiliar na evolução daqueles que estão conosco e na evolução do nosso planeta. Palavras minhas, mas procurem a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação, e a resposta dos Espíritos nesse sentido. Então, quando nós olhamos a definição de encarnação, olhamos para a nossa vida, olhem só o que Paulo fala na sua carta aos Romanos: sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Oração é diferente de um momento de conversa com Deus. Não é apenas a quantidade de prece que você faz ou a prece que nós fazemos, mas a oração é um estado de vida, é uma condição de vivência, ou seja, estarmos conectados ao Criador, procurando entender a sua lei, o que o Criador fala conosco através de cada experiência que vivemos na matéria. Então, para que nós possamos escutar a mensagem do Criador na nossa existência, o que nós precisamos fazer, como Paulo de Tarso perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É necessário que silenciemos diante das tribulações, com paciência, com resignação, procurando entender o que eu estou aprendendo com a dor, com a tribulação, com a experiência que na vida humana eu estou passando. Então, via de regra, quando nós começamos um ano, nós perguntamos assim: o que o ano trará para a minha vida? O que esse ano novo trará para a minha vida? Então, visualize, você está à meia-noite fazendo a transição de um ano para o outro. E aí, nesse momento, nós fazemos os nossos pedidos mentais, a lista para a qual eu fiz as chamadas de atenção para todos nós. Então, nós pedimos desde as questões materiais, as questões emocionais, sentimentais, familiares, mas devemos pedir exatamente os valores do Espírito, porque todo o mais nos será acrescentado. E aí, naquele momento, muitos de nós fazemos a seguinte pergunta: o que o ano novo trará para a nossa vida? E isso faz com que nós recordemos a parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano, ela traz vários elementos para a nossa reflexão. E hoje nós vamos nos fixar na postura de vida que nós temos. Ter esperança, vivenciar a esperança, é tornar a esperança, essa qualidade que compõe a chamada virtude, que nos levará à condição da pureza em espírito, transformar essa palavra em uma ação. É uma qualidade que ela só existe por si só se ela estiver em movimento. Esperança não está relacionado a esperar algo, o que o ano trará para a minha vida, mas é exatamente como eu me colocarei nesse novo limite de tempo que me foi concedido por Deus. Nesse novo ano, nessa nova encarnação, nessa nova experiência, como nós nos colocamos? E aí a parábola do bom samaritano, ela nos demonstra exatamente essa postura de vida, a postura em oração, que nós podemos substituir a palavra oração por comunhão com Deus. Então, um doutor da lei tentando tentar Jesus, procurando tentar Jesus, pergunta ao mestre: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí percebam, Jesus não dá uma resposta pronta para ele. É o processo do despertar. Jesus, então, responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Essa é a primeira pergunta, resposta de Jesus. A segunda pergunta-resposta de Jesus é: como é que você a lê? Então, ele responde para o doutor da lei fazendo uma pergunta para que o próprio doutor da lei, respondendo, possa encontrar a resposta à pergunta feita por ele mesmo. É o despertar, é o conhecimento que não chega para nós pronto. Ele chega como uma ferramenta, mas que precisa ser despertado dentro de nós. Nós mesmos fazemos as perguntas e encontramos as respostas nas perguntas que o universo de Deus nosso Pai faz para cada um de nós.
Por isso a necessidade, conforme diz Paulo na sua carta, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É a vivência, a sensibilidade de todas as experiências que nos acontecem. Bom, o doutor da lei então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então diz a ele: respondeste perfeitamente, vá, faze isto e encontrarás o reino dos céus. Mas o doutor da lei, prosseguindo na conversa, pergunta então para ele: e quem é o meu próximo? Olhem só, Jesus vai então contar uma história para que dentro dessa história a capacidade do doutor da lei, o doutor da lei possa encontrar as respostas. Só que o doutor da lei, ele não fazia ideia que a sua pergunta serviria para toda a humanidade, para que nós pudéssemos encontrar as respostas. Então, eu quero voltar a fazer uma chamada de atenção ao início da nossa conversa, quando eu disse assim: o que o ano trará para a minha vida? Essa é a postura que, via de regra, nós temos. E a postura que nós devemos ter: o que eu farei nesse próximo ano que está começando para que ele seja produtivo, para que nós possamos, de fato, despertar os valores que nós colocamos ou que estamos colocando na nossa lista de início de ciclo. Percebam que é a mesma postura passiva do doutor da lei. Quando ele pergunta o que devo fazer para herdar o reino dos céus, e aí Jesus responde para ele, chamando ele para uma atividade. Ei, não espere respostas prontas. Procure as respostas e construa essas respostas. Jesus então responde: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele tinha o conhecimento, ele precisava dinamizar esse conhecimento. Nós temos o entendimento da esperança, mas, via de regra, nós ficamos numa postura passiva. A esperança no sentido de esperar, e não no sentido de esperançar, de criar o novo tempo que nós almejamos para nós mesmos. E aí, então, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos. Descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó, e encontrou um homem caído, ferido, assaltado, no meio do caminho. Ele passa, desvia do homem e segue viagem. Descia igualmente um levita, também de Jerusalém para Jericó, vê o homem caído, desvia e segue viagem. Mais um samaritano que ia de viagem. Nós não sabemos se ele vinha de Jerusalém, e aí tem toda uma finalidade para isso, né? Essa observação que a gente vai ver já já. Ele olha o homem caído e aí procura fornecer a ajuda necessária a esse homem. Quando termina, Jesus então prossegue dizendo, ele coloca esse homem, cuida das feridas, coloca esse homem no seu animal de transporte, leva esse homem até uma hospedaria, chega nessa hospedagem, entrega esse homem, pede para que cuidem dele, porque ele precisa seguir viagem, mas quando ele retornar, ele pagará todo o a mais que tiver sido gasto no cuidado com este homem ferido. E segue viagem. Termina a parábola, Jesus então pergunta ao doutor da lei, qual dos três foi próximo daquele que estava caído? E aí o doutor da lei responde, o samaritano. Jesus então diz para ele, vai, faze isto e encontrarás o reino dos céus. Percebam que há uma dinâmica na qual nós não vamos nos aprofundar, porque não é o objetivo do nosso encontro, a parábola do bom samaritano. Mas percebam que dentro da história é um doutor da lei que faz perguntas a Jesus, estimula o contar dessa história, dessa parábola. E aí, dentro da história, o samaritano, porque para os samaritanos, para o sacerdote, para o levita, para o doutor da lei, Jerusalém é a cidade santa. Então, eles estariam voltando de um processo de espiritualização para uma cidade comercial, como era conhecida a cidade de Jericó. Nesse processo de espiritualização, de conhecer a lei, de estudar a lei, eles têm a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que estava sendo aprendido. Mas eles passam pelo homem caído e seguem viagem. Eles não praticam a caridade naquele momento. Mas um samaritano
que não se sabe se ele ia ou vinha de Jerusalém, porque para o samaritano Jerusalém não tinha a mesma importância sagrada como existia para o sacerdote, o levita, o doutor da lei, para o judeu. Ele então é o homem que naquele momento auxiliará. E havia uma certa rivalidade, que nós também não vamos aprofundar esse processo nesse momento, entre os judeus, os doutores da lei, os sacerdotes e os samaritanos. Jesus está contando essa história para um doutor da lei. E dentro dessa história, aquele que pratica a caridade é o samaritano, é o seu opositor. Olha como Jesus vai dando a dica. O próximo é todo irmão nosso na caminhada. Sem distinção de credo, de raça, de sexo. Somos todos espíritos num processo de evolução e devemos nos auxiliar mutuamente. Bom, essa é a primeira dica de Jesus na nossa história. Mas Jesus vai além. Percebam que a pergunta de Jesus está dentro de uma esperança que é uma qualidade que antes de ser qualidade é ação, porque ela só é conquistada quando colocada em prática. Jesus pergunta para o homem, qual foi a pergunta passiva do homem? Quem é o meu próximo? Que é semelhante à pergunta que nós fazemos. O que o ano trará para a minha vida? Jesus inverte a situação. Jesus então pergunta para ele ao final da história, qual dos três foi próximo daquele que estava caído? Quando nós somos próximos dos nossos irmãos? Quando nós somos próximos do objetivo da nossa encarnação? Quando a esperança se torna um verbo na nossa existência? Quando a pergunta que eu faço é, como eu me prepararei, como eu vivenciarei o ano que se inicia? Não é o ano, não será o ano a me trazer as experiências, mas serei eu a buscar as experiências que necessito para evoluir em espírito, o espírito que sou. Não a personalidade que se apresenta nesse momento nessa tela, não a personalidade dos irmãos que acompanham o estudo nesse momento, mas os espíritos imortais que somos, aonde quer que estejamos vivendo a experiência que for. Olhem só a diferença. A gente sai de uma condição passiva daquele que espera para uma condição ativa daquele que vai esperançar, criar o novo tempo que tanto deseja, criar a nova condição que tanto almeja, se tornar o espírito puro que tanto deseja. Mas para que isso aconteça, é preciso que primeiro passemos por todas as vicissitudes da vida humana, porque estamos na condição hominal. Então, o que esperar do novo ano? Não é uma condição de esperar do novo ano, mas como viver o novo ano para alcançar os objetivos morais que tanto desejamos. A parábola do bom samaritano, ela vai dizer assim, como é que o que está escrito no Evangelho de Jesus? Como é que nós lemos? Quando somos próximos do nosso próximo. Não é quem é o meu próximo, não é esperar que as oportunidades cheguem, mas é procurar o próximo para o exercício da caridade. É procurar o próximo para o exercício e a vivência dos relacionamentos, para que nos relacionamentos, em família, em sociedade, no campo profissional, todos inseridos num relacionamento maior, que é o relacionamento espiritual, possamos alcançar os valores que vão compor a chamada virtude que nos levará ao caminho de ascensão espiritual. Essa é a importância de visualizarmos o novo ano como um campo de atuação, de vivência e de experiências, e não como um campo apenas do esperar. Mas é como se diante de Jesus nós disséssemos, Mestre, eu quero ir em busca do meu próximo, porque o meu próximo será o grande auxiliador do despertar dos valores morais que eu preciso alcançar. Mas eu desejo também auxiliar o próximo para que ele também alcance os valores morais que irão despertar a consciência dele, minha e de toda a humanidade. Joana de Ângeles, na sua obra Convites da Vida,
Vejam, dentro da obra de Joana de Ângelis, ela nos faz vários convites à vida. Ela tem um capítulo, que é o capítulo 18, onde ela vai tratar exatamente sobre a esperança. Convite à esperança. E mais uma vez, assim como Emmanuel o faz, Joana também fará um texto baseado num pedaço da carta, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vejam, nós baseamos inicialmente, e baseado também no estudo de Emmanuel, na carta aos Romanos, e Joana fará o seu estudo baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, aonde Paulo nos diz: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima, aflitiva, espera. Após a tempestade, que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a soledade amarga a fazer-te sofrer fel e dor, como se já não suportasses mais a lenta e silenciosa agonia, espera. Amanhã, possivelmente, 2 braços amigos estarão envolvendo-te e voz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. Percebam que esse esperar da Joana não é o esperar da ociosidade. É o esperar enquanto você planeja e age. É o esperar enquanto você se relaciona e cumpre com a sua função no relacionamento. Joana nos chama um processo de faça a sua parte, sem esperar algo em troca, sem esperar com ansiedade num tempo construído por você, porque o tempo verdadeiro é no tempo de Deus. Apesar de a chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. À borda do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, estuga o passo e espera. Considera atitudes mentais e recomeça o labor. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Olhem só o chamado de atenção da Joana nesse momento do texto. Muitas vezes nós esperamos um futuro que nós esquecemos que para que ele chegue é preciso construir no hoje. Então, esse esperar da Joana é exatamente a licença que eu solicitei à nossa gramática para transformar a qualidade esperança numa ação, num verbo. É um esperar esperançar. É saber que o amanhã chegará dependendo do que for feito hoje. Qual é o amanhã que nós desejamos para cada um de nós? Qual é o amanhã em termos de valores morais e espirituais que nós desejamos para cada um de nós? A paciência, a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade, eles não chegam e batem à nossa porta como valores consolidados, mas as experiências para que nós possamos despertá-los, elas acontecerão na nossa vida. E acontecerão de maneira mais rápida e mais constante se ao invés de esperarmos passivamente, esperarmos ativamente, ou seja, não esperando dentro da pergunta do doutor da lei quem é o meu próximo, mas procurando, indo ao encontro do próximo. Não esperando que as experiências apareçam de repente para a nossa vivência, porque ainda que estejamos passivos, elas chegarão. Mas se nos colocarmos ativamente na vida, buscando avidamente as oportunidades de crescimento, esse processo será mais acelerado, porque nós estamos
fazendo movimento de busca. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, nos ensina Jesus, porque todo aquele que bate, a porta abrir-se-vos-á, e todo aquele que procura, achará. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O encerramento de um ano e o início de novo ano nos faz esse convite da vida, como Joana nos faz na sua obra. O convite para reconsiderarmos atitudes mentais, reavaliarmos e recomeçarmos o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. Guardemos essa frase e talvez coloquemos essa frase no início da nossa lista de prioridades morais. Esperança expressa integração no organograma da vida. E quem foi aquele e quem é aquele que nos mostra que é para nós o reflexo da maior integração no organograma da vida? Jesus, nosso Mestre amado. Aquele que dá a sua vida por amor a nós. E qual não é a alegria maior do que um amigo dedicar a sua vida por amor a nós, conforme ele nos fala no Evangelho, no seu Evangelho, segundo João, em uma das passagens que mais me emociona, aonde Jesus nos diz: eu não vos considero servos, porque o servo não sabe o que faz, mas eu tenho-vos considerado amigos, pois tudo o que aprendi de meu Pai, eu tenho compartilhado com todos. Então, essa é uma das passagens mais belas do Evangelho de Jesus a tocar o meu coração, contido no seu Evangelho segundo João. A esperança expressa a integração no organograma da vida. Que possamos buscar essa integração no organograma da vida, que é a integração com Deus, nosso Pai, a vivência de Deus nas nossas vidas. Não basta que saibamos o que está na pergunta número 1 e resposta da pergunta número 1, que é Deus. É necessário que tenhamos o relacionamento com o Pai, que Ele seja exatamente no nosso coração o Pai, que nos ama desde sempre e para todo sempre. Isso é a integração no organograma da vida, que se traduz por esperança. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina enquanto esperam. Percebam? O rio está na sua ação. A montanha aparece e desaparece, a árvore fenece, o grão germina enquanto esperam. É a ação que parece um esperar, mas é a ação na paciência do tempo de Deus dentro da ação de cada elemento da criação. A mão grandiloquente do tempo, tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde à vida e serve. Espera, proclamam os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor na montanha da Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Percebam? Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Se Jesus não tivesse dedicado a sua vida por amor a nós, e essa dedicação não se trata se entregar à crucificação, mas se trata assumir uma veste carnal quando já não mais necessitava e vir pessoalmente, diretamente, fornecer os ensinos que todos nós precisávamos e precisaremos para todo sempre. Então eu termino o nosso encontro de hoje reforçando e relembrando essa frase final da benfeitora Joana de Ângeles. Espera
diz o Evangelho, e ama. É uma esperança que ama. Espera, responde a vida e serve. É a esperança, o esperançar que serve. Espera, proclamam os justos, e perdoa. É a espera que perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão. É uma espera que consola, que compreende. Porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha da Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta. Valores efêmeros e que ficaram presos naquele momento, da pequenez e da ignorância do homem. Mas a grandiosidade de Jesus, por ser o reflexo do Criador no nosso meio, esse não terminou e não terminará jamais, porque é Deus desde sempre e Deus para todo sempre. Jesus que transforma todo esse mar de ignorância e esse vale de sombra em luz que se torna a catapulta para o reino dos céus. A cruz, que é o símbolo da redenção humana, conforme nos ensina o benfeitor Emmanuel. Um feliz ano novo para todos os irmãos, que o nosso coração se encha da esperança, que é o esperançar, que possamos agir, falar e pensar em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus nosso Pai, e propagarmos os valores que vêm desde sempre e para todo sempre, pois são a lei divina, o amor maior, e nos amarmos uns aos outros como nos ensinou Jesus a partir do mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Busquemos o nosso próximo, busquemos a nossa relação com Deus, busquemos a nossa proximidade com Jesus. E não somente o ano que se inicia, mas a nossa vida por completo e integralmente se transformará, porque estaremos vivendo ativamente os valores ensinados pelo Cristo, os valores da lei eterna de Deus, nosso Pai. Um feliz ano novo a todos os corações e que nos encontremos muitas e muitas vezes nesse ano que se iniciará, buscando as oportunidades que nos farão crescer em conjunto, moralmente e espiritualmente. Um feliz ano novo, sob o amparo de Jesus, nosso Mestre, e o amor de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.